Olá, tudo beleza? Espero que todos estejam muito bem, né? Então nós vamos hoje dar continuidade ao conteúdo do nosso livro, né, moçada? E para hoje, meus queridos, nós vamos trabalhar a página 44, da página 44 em diante, até mais ou menos pela página de número 50, tá? E nesse intervalo de páginas nós temos como tema o processo de globalização, como vocês podem ver aqui. Então, nós estaremos falando hoje da unidade 2 do nosso livro, tá bem? E essa unidade 2 está na página 44, tá? Gurizada, assim, ó, processo de globalização. Todos nós temos um pouquinho de ideia do que se trata o processo de globalização. Afinal de contas, todos nós, né, estamos inseridos nessa sociedade que está altamente interligada, né? Todos nós vivemos no dia a dia as possibilidades de comunicações, de transportes rápidos, cada vez mais evoluídos, né? E até mesmo cada vez mais baratos, né, moçada? Então, a sociedade mundial, ela atualmente tem uma grande possibilidade de acessar esses serviços rápidos de comunicações, de transportes, né? E isso tem feito o processo de globalização se acentuar. Claro, desde já eu quero ressaltar para vocês que o processo de globalização, ele não é exatamente igual nas partes, né? Pelo mundo afora, nós temos áreas que estão totalmente excluídas do processo de globalização, totalmente excluídas da globalização econômica, enfim, né, moçada, especialmente, áreas que são pobres e continuam pobres, ou cada vez mais pobres, né? Enquanto outras áreas continuam ricas, ou até mesmo cada vez mais ricas. E o que é importante falar também, moçada, já para começo de conversa, é que o que se percebe pelo mundo afora é que cada vez mais as grandes corporações internacionais, né, as grandes transnacionais, os grandes conglomerados, eles tomam as rédeas da economia e muitas vezes acabam tendo mais poder do que os próprios governos nacionais, que os próprios estados nacionais. Tá? Mas enfim, moçada, vejam assim, ó. Então nós temos que entender a globalização realmente como sendo um processo, né? Se ela é um processo, significa que ela não está encerrada, né? Nós temos esse processo se acelerando cada vez mais na medida em que as novas tecnologias de comunicação são postas à nossa disposição, né? Tecnologias de comunicação, de transportes, enfim, postas à nossa disposição e facilitam a integração cultural, econômica entre as várias partes do mundo, né? Nós vivemos em um tempo que é mais ou menos como se os países não tivessem mais absolutamente nenhuma tampa, né? Não há mais tampa para os países. Todos os lugares do mundo têm a possibilidade de estarem se comunicando. Vejam bem o que eu estou dizendo. Tem a possibilidade. Como eu já falei anteriormente para vocês, alguns desses lugares, apesar dessa possibilidade, continuam isolados do mundo por conta de pobreza extrema, enfim, desigualdades sociais e assim por diante, né? Então, nós vivemos em um tempo de intensificação de fluxos internacionais, sejam fluxos comerciais, fluxos culturais, informacionais, enfim, né? Nós vemos um tempo de grandes inovações tecnológicas que tem permitido exatamente que esses fluxos aconteçam com cada vez mais intensidade. Tá? Bom, mas assim, já que é um processo e que ainda está acontecendo, quando isso tudo começou? Os autores divergem um pouco em relação ao início do processo, certo? Mas o que todos têm certeza plena e todos comentam, né, todos os autores colocam, são unânimes em dizer, é que desde os tempos em que a globalização teve seus pontapés iniciais lá com as grandes navegações, enfim, até os dias de hoje, moçada, há uma intensificação. Aqui nós temos, eu coloquei duas figurinhas para vocês, né? De um lado nós temos aqui uma ilustração de uma caravela portuguesa do século XV, certo? Que demorava até mesmo meses nas águas até atravessar de um ponto a outro, da saída até o destino, né? Dependendo qual fosse o destino. E do outro lado, na direita aqui, ó, nós temos uma imagem de alguns rapazes russos aqui acessando sites via rede mundial de computadores. Tá? Então, daquele tempo das caravelas,
certo? Em que tudo era mais demorado, até os tempos de hoje, né, moçada? Onde tudo acontece de modo mais rápido, nós tivemos ali se passando algo em torno de 500 anos. Tá? Claro que, como eu disse a vocês, nós tivemos uma grande evolução do processo de globalização, dessa integração cultural, econômica entre as várias partes do mundo, na medida em que as novas tecnologias foram sendo apresentadas. Tá? E houve um boom nessas novas tecnologias, especialmente no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que as guerras, elas são momentos cruéis pelos quais a humanidade já passou, né? Nós vivemos um período de Segunda Guerra Mundial que foi horrível, nós vivemos um período, o mundo viveu um período de Guerra Fria, certo? Que foi também horrível, mas esses períodos de conflitos, eles acabam sendo benéficos no sentido de que com eles são criadas, com eles e para eles, né, são criadas tecnologias que acabam se tornando de uso comum das pessoas posteriormente, né? Então, por exemplo, durante a Guerra Fria, nós tivemos a corrida armamentista, a corrida espacial, né? Ocorreram grandes revoluções tecnológicas, né? A própria terceira revolução industrial, que nos apresentou tecnologias de ponta, como a informática, a robótica, as telecomunicações, a química fina, a matemática aplicada, todos esses ramos importantes da indústria, da terceira revolução, aconteceram durante o período da Guerra Fria, né? Então, moçada, quando se fala em comunicações, é importante que a gente tenha sempre em mente que as comunicações são uma parte bastante notável do processo de globalização, as comunicações rápidas e eficientes, né? E essas comunicações, elas hoje em dia acontecem de um jeito tecnologicamente bem avançado, né? Nós temos, por exemplo, como mostra a figura aqui da esquerda de vocês, ó, grandes cabos de fibras ópticas que atravessam os oceanos, são milhares de quilômetros, né, que permitem comunicações instantâneas. Nós temos aqui toda uma rede de satélites, na figura da direita, por exemplo, uma rede de satélites de comunicação que também fazem com que a comunicação seja rápida e eficiente. Então, na verdade, moçada, nós vivemos em um tempo, em uma era tecnológica em que essas redes de comunicação permitem que, desde os negócios até a mais simples busca lá no Google, né, moçada, de um assunto corriqueiro, sejam extremamente rápidas. Tá? Beleza? Então é isso, né, meus queridos? Só relembrando aqui, voltando para o primeiro slide, nós temos que ter em mente que a globalização, como nós conhecemos hoje, né, ela é fruto de toda uma revolução tecnológica nas comunicações e nos transportes que permitiu que a rapidez se tornasse algo cotidiano, né? Então, hoje em dia, a gente quer tudo muito rápido porque sabe que há essa possibilidade. Tá? Então, vamos passando adiante aqui. Olha só, como eu dizia para vocês, o processo de globalização, ele não acontece de modo igual nas partes, né? Eu falava isso aqui no primeiro slide, certo? Então, alguns locais da Terra continuam atrasados, isolados do mundo, enfim, né? E outros continuam, e outros estão lá na crista da onda, surfando e consumindo, enfim, tendo acesso a esses benefícios da globalização, tá? Mas existe um autor, um geógrafo, que já não está mais entre nós, infelizmente, né? De algo chamado Milton Santos, e ele escreveu um livro chamado Por uma Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal. E nesse livro ele coloca a globalização, primeiro como fábula, segundo como perversidade e terceiro como possibilidade. Quando Milton Santos se refere à globalização como fábula, né, ele está colocando o seguinte, olha só, o mundo tal como nos fazem crer. Qual é o mundo que nos fazem crer? O mundo que a mídia nos passa, né? O mundo que a mídia nos passa é aquele mundo em que há pessoas felizes, pessoas visitando shopping centers, se alimentando, comendo no Mac, tomando a sua boa Coca-Cola, usando o seu bom tênis Nike, né? Desfilando com boas marcas pelo mundo afora. Então, esse é o mundo que nos apresentam, né? Que querem que a gente acredite. Certo? Mas nós sabemos que não é bem assim. O processo, como eu disse a vocês anteriormente, ele é bem desigual,
Ele é bem desigual nas partes, né? E essa desigualdade nas partes, ela acontece entre países e até mesmo dentro de países. Ou ainda mais próximo da gente. Dentro das nossas cidades, né, nós temos diferenças de rendimento muito grandes, certo? Que essas diferenças fazem com que as pessoas acessem serviços, produtos muito diferentes. E algumas nem podem acessar. Dependem totalmente do Estado, né? Para conseguir sobreviver assim minimamente. Tá? Uma segunda globalização que é apresentada pelo Milton Santos é a globalização com perversidade. O mundo como ele realmente é. E o que nós, que temos acesso à informação, que temos a possibilidade de pesquisar em vários meios, sabemos a respeito desse mundo, né? Nós sabemos que a fome é uma realidade. Nós sabemos que o desabrigo, a falta de moradia, é uma realidade. A AIDS e outras doenças também são realidade. A mortalidade infantil, que em alguns países mais pobres é alarmante, também é uma realidade. Sabemos que em pleno século XXI nós vivemos em um mundo onde há muitos analfabetos. Existem muitos analfabetos ainda, né? Então, moçada, nós sabemos que a globalização, como ela realmente é, ela realmente é bem como é posto pelo livro ali, pelo Milton Santos. Ela é perversa, né? Ela exclui muitas pessoas do processo, enquanto algumas estão lá na crista da onda, com todas as benesses que o processo de globalização pode oferecer, tá? E aí ele coloca ainda o seguinte, ó, ele coloca uma terceira possibilidade, que é a globalização como possibilidade, como forma, como ela poderia ser, ela poderia levar as pessoas à dignidade, ela poderia distribuir renda, nós poderíamos ter uma sociedade igualitária, nós poderíamos ter uma globalização voltada para as pessoas, para o bem-estar das pessoas. Então essa é a globalização como possibilidade que é sugerida pelo Milton Santos, tá? E aí, moçada buena, olha só, eu sei que alguns de vocês gostam de pesquisar, gostam de ir além, de ler um pouco mais, né? Então, se vocês quiserem, olha só, eu coloquei aqui embaixo o endereço eletrônico, certo? Que é uma resenha do livro, se vocês quiserem dar uma lidinha, né? Então, essa resenha tá bem interessante, né, moçada? Ela fala bastante sobre essas três questões aqui, e é uma leitura curtinha. Se vocês quiserem instalar, é só vocês copiarem e colarem o linkzinho lá que vocês terão acesso tranquilamente, tá? Então, só recapitulando, ó, voltando para o primeiro slide para deixar bem claro, tá? Então, desde que esse processo teve seu início, lá no século XV, até os dias de hoje, muitas coisas mudaram, muitas inovações tecnológicas surgiram, tá? E nós temos cada vez mais a possibilidade de acesso à informação, a serviços, a produtos. Mas vejam bem, é a possibilidade, porque a globalização, sendo desigual nas diversas partes do mundo, para alguns essa possibilidade não existe. Tá? Então, moçada, aí esse grande geógrafo chamado Milton Santos, ele coloca a globalização com três facetas, basicamente, que é globalização como fábula, aquilo que querem que a gente pense sobre a globalização. Globalização como perversidade é aquilo que nós sabemos, como ela realmente é, a desigualdade, o não acesso para algumas pessoas, né? E a globalização com possibilidade seria uma globalização voltada para as pessoas, beleza? Onde todos pudessem acessar minimamente aquilo que precisam para viver com dignidade, tá bem? E aí vamos passando adiante. Olha só, eu gosto muito de usar essa palavrinha aqui, ó, motores. Motores da globalização. Quem são os motores da globalização? Certamente vocês já devem ter se dado conta de que nós vivemos em um mundo onde as grandes empresas transnacionais, chamadas antigamente de multinacionais, né? Essas grandes empresas, elas estão atuando pelo mundo todo. Né? E elas atuam pelo mundo todo buscando uma mão de obra mais barata, buscando leis ambientais que não sejam tão rígidas, buscando governos que deem incentivos fiscais para elas, né? Enfim, buscando facilidades
que possam aumentar os seus lucros. Então, todos nós conhecemos aqui, ó, moçada, montadoras de automóveis, marcas que circulam pelas ruas brasileiras, né? Volkswagen, Fiat, Ferrari, de vez em quando, né? Certo? Chevrolet, GM, enfim, né? Chevrolet, GM, enfim. Então, moçada, todos nós conhecemos grandes marcas de automóveis que não são marcas brasileiras. São grandes multinacionais ou transnacionais que estão atuando aqui no Brasil também. Petrolíferas, né, moçada, também atuando pelo mundo todo. Indústria de alimentos, de vestuário e assim várias outras que nós conhecemos no nosso dia a dia. Moçada, todas essas grandes transnacionais formam grandes conglomerados. Tá? E para deixar bem claro aqui, moçada, o que é um conglomerado, eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó, agrupamento empresarial formado por duas ou mais empresas que não necessariamente atuam no mesmo ramo, né? Certo? Então, assim, olha só, alguns exemplos de grandes conglomerados internacionais que são do nosso dia a dia, olha aqui, a Nestlé, certo? A Coca-Cola, PepsiCo, né? P&G, Unilever e assim vai. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas essa marca aqui, ó, Unilever, ela está presente no nosso dia todo. Nós escovamos os dentes com pasta de dente da Unilever, nós tomamos banho com shampoo da Unilever, nós usamos sabonete, desodorante da Unilever. Então são vários ramos em que esse grande conglomerado atua. Tá? No caso da Coca-Cola, olha só, moçada, tem pessoas hoje em dia que bebem Coca-Cola, que tomam um refrigerante Coca-Cola, né? Que tomam uma aguinha da Coca-Cola, que usam um par de tênis Coca-Cola, uma camiseta Coca-Cola, ou seja, esse grande conglomerado atua em vários ramos. E esses grandes conglomerados, eles não são controlados a partir dos países pobres. Todos eles são controlados a partir das suas sedes, que estão normalmente lá nos países ricos, ou seja, esses grandes conglomerados são administrados a partir de uma holding. Eu coloquei a definição de holding aqui embaixo, ó, moçada, que é uma empresa basicamente com fins administrativos, né? Essa é a ideia da holding. Todos os grandes conglomerados possuem uma holding que faz a gestão das atividades desses grandes conglomerados pelo mundo. Beleza? Então, assim, eu queria colocar para vocês, resumindo, os motores da globalização. Quem faz esse processo acontecer, seja ele cultural, seja ele em termos comerciais, né, mercadorias, produtos, são as grandes transnacionais. Então, nós podemos falar que elas são os motores da globalização. E essas transnacionais, quando vocês tiverem a impressão, se um dia vocês tiverem a impressão de que as grandes corporações, os grandes conglomerados têm mais poder do que os governos nacionais, isso não é errado, vocês estão certos. Muitas grandes multinacionais têm sim mais poder que os próprios governos nacionais. Vejam, moçada, algumas dessas grandes transnacionais têm faturamentos maiores do que muitos estados nacionais. Então aqui eu coloquei para vocês, olha só, as 10 maiores empresas transnacionais em 2015. Tá? Já estamos em 2020, eu sei, mas só para vocês terem uma ideia, né, moçada, de que existem grandes empresas pelo mundo afora que têm muito poder de decisão, certo? Elas têm poder de colocar um governo, uma pessoa no poder ou de derrubar uma pessoa, tirar uma pessoa do poder, né? Já que financeiramente elas são muito fortes. Então aqui está a listinha, só para vocês terem uma ideia disso que eu estou colocando para vocês aí. Passando adiante, olha só. Assim, essas grandes corporações multinacionais, grandes conglomerados, né, acabam muitas vezes fazendo com que haja uma grande concentração de renda, porque cada vez mais elas conseguem produzir a custos menores, pagando menos pela mão de obra, né, porque cada vez mais, com a evolução de comunicações, transportes, que fazem parte do processo de globalização, cada vez mais elas conseguem buscar as facilidades de produção nas diversas partes do mundo. Então eu coloquei algumas imagens aqui que retratam bem essa questão das diferenças de rendimento, da exploração da mão de obra pelo mundo afora, das diferenças de acesso, né, aos serviços, aos produtos da globalização que existe pelo mundo afora.
Tá? Então, olha só, moçada, aqui, essa primeira imagem, que eu estou com o meu cursorzinho em cima, nós temos aqui um exemplo de exploração infantil em fábricas na Indonésia, tá? Vejam esse rapazinho trabalhando em uma fábrica de produção desse tênis que vocês gostam muito aí, o Converse, né? Certo? Aqui, a fábrica da Foxconn, certo? Que é a fábrica chinesa ali, que é responsável pela produção, pela montagem dos iPhones, que vocês também adoram bastante, né? Os iPhones são pensados lá na Califórnia, certo? E são montados ali pela Foxconn na China, que paga pouco ali para os seus funcionários. Se paga pouco, se nós compararmos com o preço que é vendido um smartphone, um iPhone, enfim, né? Depois nós temos aqui, moçada, um outro exemplo assim que é bastante, eu acho bem interessante, por isso coloquei para vocês, que é aqui, ó, muito trabalho, pés descalços. Sem trabalho, tênis de $150, tá? Certo? Então, são as diferenças que eu coloquei, que eu colocava anteriormente para vocês, né? O que sobra na divisão internacional do trabalho para os países pobres? Consumir que nem os ricos? Não. Produzir. Produzir a custos baixos. E lá nos ricos se tem exatamente o consumo massivo desses produtos, né? Ou até mesmo o consumismo. Nós podemos falar no consumismo por aqui, né? Que é aquela prática em que o consumo deixa de ser um meio e se torna uma finalidade. Né? Consumir por consumir. Isso é ecologicamente péssimo, na verdade, né? Então, assim, a gente pode pensar na divisão internacional do trabalho, certo? Ou seja, no que cada país produz, olhando para essa figurinha aqui. Para os pobres resta o trabalho barato, para os ricos o alto consumo. Aqui embaixo também, moçada, uma outra figurinha. De um lado, alguém falando meu iPhone está tocando, de outro lado, o meu iPhone está tocando, ou seja, tá faltando comida por aqui, né? Então, moçada buena também, mostrando um pouco dessas diferenças de rendimento pelo mundo afora. E aqui, né, uma chargezinha que mostra, ó, é o máximo que eu posso fazer por você, salário mínimo. O detentor do mês de produção, passando para o trabalhador o mínimo que ele é obrigado a pagar por lei, ali um salário mínimo, né? Então, moçada boina, vejam aquilo que eu dizia para vocês, ó, nós temos uma globalização que é tocada pelas grandes transnacionais, que são os motores desse processo, né? Há uma concentração de poder nas mãos das grandes corporações, dos grandes conglomerados, há uma péssima distribuição de renda, né, moçada? Beleza? E esse processo todo, conhecido como globalização, ele é amplamente beneficiado por uma doutrina econômica chamada de neoliberalismo. Tá? O neoliberalismo, moçada, em poucas palavras, a gente pode colocar o seguinte: é aquela doutrina econômica que prega a não intervenção do Estado, ou seja, Estado mínimo. Olha, que o Estado não se meta com a economia. Essa é a ideia do modelo neoliberal. Se opõe à doutrina keynesiana. O keynesianismo coloca o seguinte, olha só, moçada, coloca a ideia de estado de bem-estar social, sugere que o Estado seja o empresário e também planejador, que o Estado garanta às pessoas um bom acesso a bons serviços, a condições dignas de vida, né? Certo? Então essa é a ideia. Neoliberalismo, por que o neoliberalismo beneficia a globalização? Na verdade, moçada, o neoliberalismo ele beneficia o processo de globalização porque ele sugere algumas coisas que são interessantes para o processo. Tipo assim, como vocês diriam. Vejam só, abertura comercial, ou seja, que os países não levantem barreiras para o comércio internacional, para produtos que venham das várias partes do mundo. Tá? Privatização de empresas estatais, ou seja, que o Estado não se meta com a economia, que o Estado venda as suas estatais para a iniciativa privada, quem acaba comprando são as grandes multinacionais, os grandes conglomerados. Então, há uma reconcentração de poder por conta disso. Né? E a desregulamentação das leis trabalhistas, ou seja, que o patrão possa negociar livremente com o seu empregado as condições da contratação. Tá? Claro, são 10 regrinhas que são sugeridas aqui pelo Consenso de Washington, né, que ocorreu lá em 1989 e que acabou dando as diretrizes para o neoliberalismo
do mundo, pelo mundo afora, certo? São 10, eu coloquei as 10 para vocês, se vocês quiserem ler, podem ler, mas as que são mais interessantes são exatamente essas, ó. Abertura comercial, a privatização de empresas estatais e a desregulamentação do trabalho. Isso favorece amplamente o processo de globalização. Por isso que, como eu dizia para vocês, olha só, as grandes transnacionais são os motores. Esses motores acabam levando a uma reconcentração de renda, certo? Essa reconcentração de renda, ela acaba levando à divisão internacional do trabalho que nós temos. O que cada país fornece? Pobre, basicamente, fornece matéria-prima, mão de obra barata, produtos acabados, né? Enquanto os ricos são os que consomem e fornecem tecnologia. Tá? E ainda, tudo isso beneficiado pelo modelo neoliberal, que facilita amplamente a globalização, facilita o acontecimento da globalização. Só para deixar claro para vocês, por que dessas duas figuras aqui, aqui nós temos Margaret Thatcher e aqui nós temos Ronald Reagan, né, que foram os que deram o pontapé inicial, cada um no seu país, rumo ao processo de implantação do modelo neoliberal, da doutrina neoliberal. Inglaterra e Estados Unidos, portanto. Seguindo adiante, só para fazermos assim um resuminho com base num mapa mental, né? Nós podemos pensar no processo de globalização como sendo um processo de intensificação de fluxos de produção, né? Nós podemos pensar que com essa intensificação dos fluxos de produção há uma difusão de unidades de produção pelo mundo afora. Hoje as grandes empresas não têm mais apenas um local de atuação, elas atuam no mundo todo e gerenciam os seus negócios a partir do seu país de origem. Tá? Isso levando ao reforço da dependência financeira e tecnológica dos países periféricos. Nós, países pobres, cada vez mais dependemos dos ricos, né? E das tecnologias que vêm de lá, certo? E sempre é bom ressaltar o seguinte, que produtos tecnológicos valem muito mais no mercado internacional do que produtos da agropecuária, commodities, né? Só para dar um exemplo para vocês, pensem em quanta banana nós temos que vender para comprarmos um software. Né? Quantas sacas de soja nós temos que vender para comprarmos um software, um produto ligado à informática ou ligado à saúde, enfim. Né? Isso tudo aqui fazendo com que o processo de globalização se torne desigual nas partes e acabe gerando muita exclusão social. Tá? Então, só para finalizarmos aqui com vocês essa apresentaçãozinha, olha só, aí eu volto no livro, então, do Milton Santos, certo? Nesse livro que ele chamou de Por uma Outra Globalização e que ele coloca, olha, nos vendem o processo como uma fábula, né? Quando na realidade o processo é perverso, mas nós poderíamos ter a globalização possibilitando o acesso das pessoas a bons serviços, né? A uma boa condição de vida para todo mundo. Tá bem? Então, assim eu encerro essa apresentaçãozinha de slide, né? E esse pequeno vídeo deu 28 minutos, 30 minutos. E a partir dele a gente vai trabalhar, então, conforme as postagens forem sendo feitas, né? Nos nossos canais de comunicação. Qualquer dúvida, vocês podem enviar mensagens via WhatsApp ou a gente vai conversando por meio das nossas plataformas, né? Então, moçada, eu quero dizer que é sempre um prazer estar com vocês. Né? Espero ter sido claro, né, moçadinha? E nós vamos conversar sobre isso em outras oportunidades, podem ter certeza. Saúde, paz, amor, prosperidade a todos nós. Valeu!